Oi, tudo bem? Ontem, dia 23 de julho, eu ganhei aqui na paróquia 2 livros. Achei muito legal. Veio uma comunidade aqui na paróquia chamada Luz da Vida, lá de Goiânia, e trouxeram livros para serem vendidos. E daí uma paroquiana me deu este aqui, olha, a biografia da Teresa de Ávila, escrita por Marcelle Auclair. Eu não conhecia essa biografia. É da editora Quadrante, Grandes Biografias, tradução de Rafael Stanziona de Moraes, e essa edição é de 2017, repleta de fotos. Olha que bonito também a última capa, mostrando os mosteiros fundados pela Teresa de Ávila aí no século XVI, nessa Espanha renascente, barroca, né? Barroca, passando por Renascimento. Eu não conhecia esse livro, como eu já disse, e eu quero ler com muito prazer, porque eu amo Santa Teresa de Ávila, reformadora do Carmelo. A autora aqui diz: escrevi esta vida de Teresa de Ávila porque não conseguia escapar à sua sedução. Se Frei Luís de León pôde afirmar que na sua juventude ela fazia perder a cabeça a todos os que dela se aproximavam, Gracián conta que no decurso de uma das últimas fundações, a de Palência, um duro corregedor a quem era preciso arrancar uma licença em nome da fundadora, se enfureceu muito e disse em tom colérico: vá, padre, e faça-se logo o que pede a Madre Teresa de Jesus, que deve ter oculto alguma provisão do Conselho Real de Deus, porque ainda que não o queiramos, temos de fazer o que ela quiser. Não procurei resistir à Madre Teresa de Jesus. Comecei por traduzir as fundações, o que me proporcionou a alegria de viver na sua companhia. É um livro de Teresa de Ávila contando as fundações dos mosteiros nas terras da Espanha. Impressionada ao reencontrar o seu estilo familiar e direto, sob os piedosos adjetivos que muitas vezes debilitam as traduções da sua obra. Uma vez terminado esse trabalho, porém, já não consegui resolver-me a deixá-la. Escrever-lhe a vida? Por que não? Prender-me a ela como se fosse a sua sombra. Não lançar mão senão das fontes autênticas, do testemunho dos contemporâneos da sua correspondência, onde encontramos não apenas o ritmo vivo da sua palavra, mas o próprio som da sua voz. Mostrá-la tal como foi, realizando em si a fusão de Marta e Maria, e fazendo da contemplação a mais poderosa e ativa das alavancas. Uma frase de Madre Teresa. Minhas filhas, não nos entristeçamos quando a obediência nos empregar em coisas exteriores. Se for na cozinha, lembrai-vos de que Nosso Senhor está no meio das panelas. Teresa não foi somente uma carmelita autêntica, mas o seu nome é também um dos mais gloriosos do calendário dos santos da literatura mística. Ignora-se muitas vezes, porém, que foi igualmente encantadora, deixando-a viver como ela viveu, desapegada do mundo, mas integrada na sua família de conquistadores e na Espanha de Filipe II. Espero tê-la mostrado na multiplicidade dos seus dotes. Quanto aos seus escritos foram denunciados à Inquisição pela princesa de Éboli, a santa não deu nenhum sinal de inquietação. Deus sabe com que sinceridade escrevia a verdade. Foi neste rigoroso espírito de verdade que contei a sua vida. Alegrar-me-ei todas as vezes que dela se falar com mais ciência do que a minha, mas sentir-me-ia muito triste se o fizessem com mais amor. Legal, né? A autora dizendo isso. E eu gosto da Teresa de Ávila também como escritora mística, uma mulher que escreve deliciosamente. Já li toda a obra dela, né? A obra completa, as cartas, as fundações, livro da vida, moradas, tudo é maravilhoso. E ganhei esse compêndio de teologia ascética e mística. Este aqui foi da doutora Valdirene, deixa eu ver se é isso mesmo. Doutora Valquíria, aqui da paróquia. E esse aqui foi da Cristina e da comunidade Luz da Vida de Goiânia. Compêndio de Teologia Ascética e Mística, editora Eclésia, do padre Tanquerey. Não conhecia esse livro, gente. Tradução de Dalton César Zimmermann. E esta edição aqui é de 2018. Não conhecia, que coisa interessante esse livro. O compêndio do padre Tanquerey
é um clássico da espiritualidade católica em todo o mundo. E olha que eu fiz teologia, hein? Nesta nova tradução, o texto foi atualizado e as citações em latim têm agora versão em língua portuguesa. Também foram acrescentadas algumas atualizações através de notas explicativas que fazem referência à doutrina da Igreja. Trata-se de uma obra indispensável, pois percorre todas as etapas do progresso espiritual, desde o princípio, quando se adere à fé, até os mais altos graus de santidade e união mística com Deus. Os fundamentos se encontram nos princípios teológicos de Santo Tomás de Aquino, considerando sempre os conselhos dos santos doutores místicos como São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e São Francisco de Sales, além dos ensinamentos das principais escolas de espiritualidade da Igreja Católica. Tudo que eu amo aqui. Portanto, a quem tiver no coração firme desejo de elevar-se espiritualmente, encontrará neste livro conhecimentos preciosos apresentados de uma forma lógica e prática, a fim de ajudar o leitor a compreender o que é realmente necessário na caminhada para a união com Deus. Nossa, que coisa! Nunca tinha ouvido falar desse livro. Então nós temos aqui, olha, a idade 1, capítulo 1, a idade patrística, depois a idade média, a idade moderna. Na idade patrística, os 3 primeiros séculos cristãos, do 4º ao 7º século, a mística, né, como que se desenvolve nesse período. A Idade Média, a escola beneditina, a escola de São Vítor, a dominicana, a franciscana, a mística, a flamenga, a cartusiana e fora dessas escolas. A Idade Moderna, as que continuaram a desenvolver-se, a escola beneditina, a dominicana e a franciscana. Depois as que surgiram na Idade Média, a escola inaciana, a escola teresiana ou carmelitana, a escola salesiana, a escola francesa do século XVII, a escola logoriana, fora dessas escolas. Que interessante. Depois tem uma introdução, de novo. O objeto prático da teologia mística e ascética é a perfeição da vida cristã, né? O tratado aqui, compêndio, né, de teologia ascética e mística. A natureza da teologia ascética, seus diferentes nomes, seu lugar na teologia, suas relações com o dogma e a moral. Que legal. Diferença entre ascética e mística. Fontes da teologia ascética e mística, a Sagrada Escritura, a tradição, a razão iluminada pela fé e pela experiência, o método a ser seguido, excelência e necessidade da teologia ascética, divisão da teologia ascética e mística. Isso é uma introdução. Depois tem a primeira parte, os princípios, finalidade e divisão da primeira parte, as origens da vida sobrenatural, capítulo 1, capítulo 2, a natureza da vida cristã. Que legal! E aí tem várias coisas, né? Capítulo 3, a perfeição da vida cristã. Capítulo 4, obrigação de tender à perfeição. Capítulo 5, meios gerais de perfeição. Aí a oração, a direção espiritual, o regramento da vida, a santificação das relações sociais. Depois a segunda parte, as 3 vias. Tomás de Aquino, eu acho. Observações preliminares, fundamento da distinção das 3 vias, modo prático de empregar sabiamente essa distinção, importância do estudo das 3 vias, a via purgativa, purificação da alma dos principiantes, capítulo 1, a oração dos principiantes, tem uma introdução também, capítulo 2, a penitência, capítulo 3, a mortificação, capítulo 4, luta contra os pecados capitais, capítulo 5, luta contra as tentações, livro 2, a via iluminativa, estado das almas em progresso, a oração afetiva, as virtudes morais, as virtudes teologais, novos ataques do inimigo, a via unitiva simples, da contemplação infusa, capítulo 2, ainda desta parte, né, da via unitiva, que é o livro 3º, a via unitiva simples e da contemplação infusa, capítulo 2, capítulo 3, fenômenos místicos extraordinários, capítulo 4, questões controvertidas, a natureza da contemplação, chamamento universal à contemplação, momento em que começa a contemplação, as 3 vias e o ciclo litúrgico, ó Jesus, viveis em Maria uma oração. Apêndice, a espiritualidade do Novo Testamento, o estudo dos caráteres. Gente, tem uma coisa aqui que eu não conhecia, essa questão ascética e mística, vai implementar mais e complementar meus estudos teológicos, né? Filosofia também eu gosto,
e mística. Então é isso, quero mostrar esses dois livros para vocês, né, livros assim que fazem parte do progresso e da vida espiritual, né, de quem gosta disso, né, de transcendência, de espiritualidade. Um abraço, até mais.